passei por muitos anos tendo que justificar, muitos anos de casada, justificar e responder uma pergunta: quando você vai ter filhos? Não faça essa pergunta para uma mulher. É como se eu tivesse uma obrigação por estar casada e já ter filhos. Conforme os anos foram passando, eu sentia aquela pressão da sociedade, sabe? As pessoas me olhavam estranho, sabe? Perguntavam assim pra mim: quando que você vai ter filho? Você tem tantos anos de casada, por que você não teve filho? Você não quer ter filho? Você já fez um tratamento? Seu marido tem problema? Era muito constrangedor. Era muito constrangedor essas perguntas. E acho meio, sabe, invasivo a pessoa ter que ficar... É meio chato a pessoa ter que ficar se justificando toda hora. Ah, por que não quer ter filho? Por que não tem filho? Será que ela tem problema? O que aconteceu? Por que não tem filho? O pessoal, nossos amigos casadinhos da época, estavam casando e já tendo filho, 1, 2. E a nossa vida foi passando, a minha e do meu marido. O que aconteceu? A gente acabou se dedicando aos estudos, mudamos de cidade, começamos a nossa vida do zero, mudamos de estado, não tínhamos rede de apoio, moramos sempre longe da família, sempre, inclusive agora, sempre longe da família, devido à nossa vida profissional. O tempo foi passando e nós dois fomos assim, acabando acostumando um com o outro. A gente não precisava preencher, não tinha um vazio na casa, um vazio no relacionamento, um vazio na vida de nós dois para precisar preencher, sabe? Era tanta cobrança, não dava tempo nem de pensar em responder uma pergunta dessa, sabe? Umas perguntas invasivas. Quem é mais próximo até pode fazer esse tipo de pergunta. Só que quem é próximo mesmo já conhecia a nossa vida. E conforme eu ia conhecendo novas pessoas, sabe? Quando trocava de trabalho, vinha sempre a mesma pergunta. Ah, você é casada? Faz quanto tempo? Aí eu falava, 10 anos, 15 anos. Não tiveram filho? Você não pode ter filho? A sociedade é assim, né? A gente tem que ficar justificando as nossas decisões. E não é porque a gente decidiu não ter filho, porque isso tem que ser em comum acordo entre o casal. Não é porque a gente decidiu não ter filhos que nós somos uma pessoa, uma pessoa sem coração. Ai, você é uma mulher dura. Ao contrário, eu sou muito mole. Eu tenho um coração grande, eu ajudo muitas pessoas. E eu me sentia como se eu fosse uma mulher monstro. Só porque eu decidi não ter filhos. Eu não sou uma mulher monstro. Por que a sociedade dita isso? Ah, a mulher só pode ser feliz se ela é mãe. Eu sei que a maior felicidade de uma mulher que sonha em ser mãe é ter seu bebezinho no colo. É um amor enorme. É o maior amor depois do amor de Deus pelas nossas vidas. Só que não ter filho não faz uma mulher menor do que a mulher que tem filho. Eu sou uma mulher inteira. E as pessoas, elas ditam regras. Sabe, a cobrança da sociedade, a cobrança que nós mulheres que não temos filhos temos que enfrentar na igreja, a cobrança na igreja, porque
filhos são a herança do Senhor. Eu sei que isso está na Bíblia, que é o versículo bíblico, mas se eu não tive filho, porque Deus permitiu que a minha vida fosse assim. Cada um tem um jardim para cuidar nessa vida. Cada pessoa tem um plano de Deus para nossa vida. Então, se isso não aconteceu, tô falando por mim, tá? Se isso não aconteceu, é porque Deus não permitiu. E isso não me deixa infeliz. Ao contrário, eu sou livre. Eu me sinto feliz de não ter essa preocupação, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu fico imaginando, meu Deus, como que esse mundo tá. Eu ia saber ser mãe, eu ia saber cuidar, como que eu ia me virar sozinha, sabe? Eu me cobrava antes de chegar uma possível gravidez. Então, hoje eu me sinto livre disso, porque eu fico olhando assim a preocupação, como que as mães sofrem quando as coisas dão errado, quando acontecem coisas inesperadas na vida. E eu penso assim, meu Deus, será que eu teria essa força? Talvez Deus não permitiu isso na minha vida, porque eu não teria força para tudo isso, não seria capaz. Então, assim, ó, não faça essa pergunta para uma colega. Se for a sua amiga, ok, você tem essa liberdade. Mas se for uma conhecida, tá passando um caminhão aqui. Se for uma conhecida sua, não faça essa pergunta. Você não tem essa liberdade de ficar perguntando: ah, por que você não teve filho? Por que você tem filho? Ou seja lá o que for, não pergunta. A pergunta real que você tem que fazer para você é a seguinte: você quer ser mãe porque é o seu sonho ou porque a sociedade está te impondo isso? Porque eu vi as minhas amigas gravidíssimas, felizes, lindas, sabe? E outras grávidas talvez não tinha planejado, sem aquela felicidade que eu comparava nas outras amigas. Eu não entendia por quê, né? Aí conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo. Talvez não era o momento certo, talvez não estava num relacionamento bom, talvez não era aquilo que ela queria. E nós mulheres, nós temos o direito de escolher se nós queremos ser mães ou não, se é um sonho ou não, se é pressão da sociedade, pressão das igrejas. Você escolhe se você quer ser mãe. E isso não é só da mulher, isso tem que ser em conjunto com o casal. Por quê? Se um casal, em comum acordo, quer ser pais, eles serão os melhores pais do mundo, terão uma família linda. Agora, se um quer e o outro não quer, já vai começar as desavenças, as brigas. Isso não é legal para a criança. Seu filho não merece passar por isso. Então, escolha bem, antes de decidir se você quer ser mãe, escolha bem o seu companheiro de vida. Isso tem que ser investigado no namoro, no noivado. Até o noivado ainda dá tempo, né? Depois que casa já é mais complicado. Porque se você quer ser mãe, forçar o cara a ser mãe, a ser pai, e só você querendo ser mãe e ele não querendo ser pai, isso não vai dar certo. Se você quer ser mãe e o seu companheiro também quer ser pai, nossa, isso vai ser a melhor família do mundo. Porque nesse lar vai ter um amor em conjunto. Se você casou com alguém que não quer ser pai, não insista. Não insista, porque a criança não merece isso. O bebê não merece ser criado num lar que os dois não decidiram por essa decisão. Às vezes, eu vejo muito caso na internet que o cara abandona o filho. Eu fico pensando, meu Deus, como pode um ser humano abandonar o próprio filho? Que coração é esse? Não pode. Então, a mulher tem esse poder de decidir se ela quer ser mãe, se é o sonho dela.
se ela quer ser mãe que tenha um relacionamento sadio, um relacionamento que vai ter o apoio do marido, da família, porque ser mãe solo, eu imagino que deve ser muito difícil. Para as mamães que são solo, olha, eu te dou parabéns pela garra, pela força que vocês têm, porque eu imagino que não é fácil passar por isso. Um casamento já é difícil, ter uma família é difícil, ser mãe solo deve ser mais difícil ainda. Então, eu peço que Deus abençoe sua vida, que te dê força, porque nesse Dia das Mães, ser uma mãe solo, vocês são mães e pais. E vocês merecem todo o respeito, todo o carinho desse mundo. Voltando aqui para minha história, eu passei por anos tendo que me justificar porque eu não engravidava, porque eu decidi não ter filhos. Assim, no começo do nosso casamento, eu até tinha os nomes. Sabe quando você é adolescente e você fica falando assim, eu vou casar, vou ter minha família. Eu tinha os nomes escolhidos. Só que depois a vida foi guiando, assim, foi nos levando por outros caminhos. A vida foi passando e nós olhamos para nós dois assim, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Somos só nós dois aqui sozinhos nessa cidade. A decisão foi não ter filhos. E os dias foram passando, a gente foi trocando de cidade. E isso não fazia falta para nós dois. Talvez tenha casais que sentem essa falta alguma coisa para preencher a família, sabe? Mas olhando para minha vida, essa é a minha história, tá? A minha história e do meu marido. A gente não tinha essa necessidade, um preenche a vida do outro. E foram se passando 5 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos. E aqui estamos. E a vida nos levou para uns caminhos que a gente olha assim, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, se a gente tivesse tido filho, o que a gente ia fazer? Deus faz as coisas perfeitas. E para quem é seguidor aqui do meu canal sabe que eu passei pelo problema da endometriose depois dos 30 anos. E essa endometriose, ela me levou à esterectomia, que é retirada do útero com 39 anos. Então, eu olho assim para trás e falo assim, não era para ser, não era. Deus já tinha escrito tudo, o caminho tortuosos, assim, na minha cabeça era tortuosos, mas para Deus era um caminho reto, era um caminho sábio. Deus sabia, Deus sabe de tudo, né? Porque Deus é um Deus presente e Deus do futuro. Então, e lá na frente, ele já sabia que eu não ia ter essa condição de ter um filho, cuidar sozinha, de ter, a família estaria longe, não ia ter condição de ter ajuda. Isso é o que eu penso, né? Talvez se eu tivesse tido, eu teria forças, Deus ia me renovar, ia dar inteligência, forças para poder cuidar, né? Porque a mulher, ela se desenvolve, né? O amor de mãe traz uma garra, assim, que a mulher supera tudo. Mas como eu não tive essa experiência, então eu não posso dizer como eu seria. Mas eu imagino que eu teria forças. Só que não foi isso que Deus desenhou. E eu sou feliz com essa decisão. Hoje nós temos 25 anos de casado e a gente olha para trás e a gente não sente essa falta. Nós somos felizes do jeito que a gente é. Essa conversa, uma conversa honesta, uma conversa de coração aberto. Eu nunca imaginei que um dia eu iria gravar um vídeo para um canal do YouTube contando a minha história. Eu nunca imaginei passar por isso. Só que eu vejo que a sociedade, ela impõe isso para a mulher. Então eu quero dizer que se você sonha em ser mãe, seja feliz com o seu sonho, corra atrás. Se você ainda não conseguiu engravidar, vai procurar tratamento, porque tem muito tratamento.
excelentes hoje, a medicina está muito avançada. E se for da vontade de Deus, você vai ter essa gestação. Agora, se você não tem esse desejo no coração, não se sinta menos mulher por isso. Não se sinta cobrada da sociedade. Porque eu me senti, não culpada, mas cobrada por muitos anos. Sabe, aquela pressão psicológica. Quando você vai ter filho, você tem problema? Seu marido tem problema? O que aconteceu? Vocês querem ter filho? E eu cansei de ficar me justificando. Eu cansei, as pessoas não entendem as decisões que nós tomamos na vida. Então, se você não quer ser mãe, não tem essa pressão. Toma essa decisão e ponto. Viva feliz com a vida que você escolheu. Você é livre para fazer a sua escolha. Uma mulher, ela não é menos mulher porque ela não gestou. Uma mãe não é menos mãe, não tem um amor menor porque ela não teve um filho biológico. Às vezes ela teve um filho do coração, às vezes ela teve um sobrinho que ela cuidou como filho. Então, a mulher, ela é completa na sua essência e cada uma de nós temos a nossa história, as nossas escolhas. E não devemos nos preocupar com as opiniões alheias, opiniões dos outros. Cada casa é uma casa, cada casamento é um casamento, cada vida é uma vida, cada útero é um útero. Então, você que está sendo pressionada por isso, não se cobre tanto. Não se cobre. E eu quero terminar essa reflexão que eu estou deixando para você, que está sendo cobrada por não ser mãe, que você faça essa pergunta: eu quero ser mãe porque eu tenho esse sonho ou pela sociedade, por cobrança da sociedade? Se você não estiver pronta para responder essa pergunta, não tome decisões. Você pode se arrepender de tomar uma decisão precipitada, uma decisão por imposição, uma decisão por pressão. Isso eu digo tanto se você quiser engravidar ou não, se é o momento certo ou não, se você vai ter filhos ou não, se você quer lutar por esse sonho, lute. Seja feliz com suas escolhas. Porque às vezes você está casada com alguém que não quer ter filhos. E aí, como que vai ficar esse casamento? Se um quer, o outro não quer. Vai desbalancear essa comunhão entre vocês dois. Então, essa decisão tem que ser em conjunto, tem que ser decidido pelo casal. E um abraço cheio de carinho para cada mulher aqui, que é mamãe ou não, aqui no meu canal. Eu quero deixar esse vídeo para vocês como uma reflexão pessoal da minha vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário para a gente continuar essa conversa com muito respeito, muito carinho e muito amor. Então, eu quero desejar aqui um feliz Dia das Mães para todas as mamães e um feliz dia para aquela também que não tem a maternidade no coração. Tchau, tchau!